E a inflação de alimentos, hein? Disparou. Pois é, essa é uma situação que nos toca profundamente, porque mexe com as nossas condições reais de sobrevivência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você está no Xadrez Político e aqui nós queremos refletir exatamente sobre isso, sobre a vida, sobre a realidade, destacando sempre os elementos da economia e da política. A inflação de alimentos foi um susto muito grande para aqueles e aquelas que desconhecem as condições reais de vida. O IBGE divulgou há alguns dias o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, aquilo que chama-se de IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que tem por objetivo justamente medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços que são comercializados no varejo, referentes ao conjunto ali de consumo pessoal das famílias. E este valor foi de 11,3 nos últimos 12 meses. Isso já causou para certos setores da nossa sociedade um susto muito grande. Mas o pior ainda estava por vir de dados oficiais. Foi justamente a inflação de alimentos, em que apontou-se um crescimento de 21,46% na cesta básica. Isso também no acumulado do ano, dos últimos 12 meses. Para nós, aqueles e aquelas que realmente vivem a vida real, perdoe essa redundância, que lutam por sua própria sobrevivência, bem, nós já sabemos disso. Porque isso acelera de tal forma que você vai ao mercado hoje e você sabe que os preços estão maiores do que estavam há 15 dias atrás. E isso tem sido recorrente em todos os alimentos da cesta básica. Se não todos, pelo menos 99,9% deles. E nós, que vivemos a vida real, quando vamos ao supermercado, nós sabemos mais ou menos como é que a gente faz. A gente seleciona os produtos, demora mais nas gôndolas, nós tentamos passar em pelo menos 2 ou 3 supermercados para tentar equilibrar ali o preço, pegar uma outra promoção que exista, avaliar bem a compra. E nós passamos a fazer isso não necessariamente pelo nosso gosto, por aquilo que nós gostamos ou não de comer, aquilo que nos habituamos ou não a cozinhar, muito menos por aquilo que a gente considera da qualidade do produto. Mas nós calculamos em termos de: é possível eu pagar por isso ou não? Eu tenho condições de arcar com essa compra ou não? E nós passamos imediatamente a excluir certos itens e acrescentar outros. E normalmente fazemos isso abrindo mão de alguns e adotando outros que são de menor valor nutritivo e nutricional. Quando eu falo que nós que vivemos a vida real sentimos isso no supermercado, sentimos isso na bomba de combustível, sentimos isso no preço do gás, no preço da energia elétrica e etc. Enfim, em tudo aquilo que compõe o nosso custo real de vida, como os medicamentos também, que tiveram aumento aí exorbitante. A turma que deveria cuidar dos nossos interesses, aquelas que estão lá para gerir a economia do país em favor do cidadão e da cidadã, que acaba sendo essa uma grande ilusão da democracia burguesa, porque de fato eles parecem gerir os interesses, sim, mas os interesses a favor de um grupo muito restrito e muito privilegiado, acontecendo efetivamente uma privatização do Estado brasileiro e dos seus mecanismos econômicos. Essa turma se disse surpresa com a alta da inflação, a alta registrada pelo IBGE, o IPCA. A inflação muito alta, né? Nós ficamos surpresos. Eu não esperaria outra coisa, porque nós temos dito aqui no Xadrez Político que essas pessoas não vivem a mesma vida que nós vivemos, eles não vivem da mesma forma que nós vivemos.
Eles não calculam despesas com alimentação, com combustível, por exemplo, com educação, com remédio. E muitas dessas pessoas, olhe só, muitas delas têm o privilégio de terem todas as contas pagas por nós, contribuintes. Então eles não se preocupam com combustível, por exemplo, porque eles têm um recurso específico para a gasolina. Mas eu e você não temos, porque eu e você vivemos a vida real. E isso nós precisaremos discutir no futuro governo também. Agora veja, se não bastasse a inflação geral, a inflação de alimentos, a nossa dificuldade de sobrevivência, isso tem nos colocado numa condição de empobrecimento e endividamento. Empobrecimento e endividamento. Acompanhe comigo. A última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a pesquisa PEIC, divulgada em 31 de março pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a CNC, essa pesquisa revelou que 69% das compras feitas no cartão de crédito são de necessidades básicas. 69%. Necessidades básicas compreende o seguinte: alimentos de supermercado. Isso é necessidade básica. 69% do nosso cartão de crédito é utilizado para compras de supermercado, alimentos. 42% para aquisição de roupas e eletrodomésticos e 41% para remédios e tratamentos médicos. Isso significa que, além do nosso empobrecimento, claro, porque nós não ganhamos na mesma proporção em que a inflação cresce e corrói o nosso poder de compra, o nosso salário, que nós não tivemos também aumento real nos últimos anos. Isso acabou no Brasil porque era um privilégio a ser cortado, diziam eles. Nós utilizamos agora o cartão de crédito para pagar alimentos. Você chega no supermercado e a moça lhe pergunta: é em dinheiro ou em cartão? É no cartão. No crédito ou no débito? No crédito. Parcelado ou à vista? Não, senhora, parcele aí a perder de vista. Isso nos coloca numa condição de endividamento, porque o governo utiliza como mecanismo para baixar a inflação o aumento da taxa de juros. Então, a inflação de 2 dígitos tenta ser controlada pela alta dos juros, também de 2 dígitos. Isso beneficia indiscutivelmente aos bancos e ao sistema financeiro. Então, essa nossa realidade atual, aquilo que nós vivemos, nos compromete em termos de empobrecimento e de endividamento. Nós corremos atrás de pagar as dívidas. Quando nós vamos perceber a quantidade de pessoas no Brasil que estão endividadas, os dados são muito próximos, porque estão em torno de 74% a 77%. Eu até arriscaria mais, mas eu vou confiar aqui nessa pesquisa. Ao votar, e este é um ano eleitoral e um ano importantíssimo, porque entre todas as discussões que envolvem a eleição presidencial, essa eleição majoritária, nós temos uma que é central, que é justamente a economia. Este é o ponto determinante da eleição de outubro. É a economia. Aqueles e aquelas que nos governam desde maio de 2016, porque na prática trata-se de um mesmo grupo, de uma mesma perspectiva de teoria econômica, política e de uma mesma prática econômica e política, este mesmo grupo que se mantém no governo desde 2016 nos prometeu emprego, renda e melhor qualidade de vida. E fez com que diversas reformas fossem aprovadas, justificando-as que isso iria melhorar as nossas condições materiais de existência. Pois bem, chegamos nós a 2022 e nada disso se confirma. Nós temos uma
um número absurdo de pessoas desempregadas, quando nós passamos a considerar os desalentados, aqueles e aquelas que não têm mais coragem, que não acreditam, que não têm mais esperança de conseguir emprego, esse número salta. E quando nós consideramos aqueles e aquelas que estão subutilizados no mercado de trabalho, precarizados em seus empregos, este número dobra. E é indiscutível que a nossa condição de vida, ela piorou e piorou muito. E não dá para colocar tudo na conta daquilo que é externo. Porque, na verdade, nós temos um governo que efetivamente cumpre o que prometeu. Nos prometeu um crescimento em V, e é isso que nós estamos experimentando. O V, em que um vetor é a alta da inflação e dos juros, e o outro é justamente a miséria, a pobreza e o endividamento de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado por ter acompanhado aqui essa nossa conversa. Nós queremos dialogar mais sobre isso. Então, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe este vídeo, ative também as notificações, escreva aqui no chat as suas impressões, que tão logo que seja possível nós responderemos, tá bom? Um grande abraço, naquilo que depender de você, fique bem, cuide-se e lembre-se, a economia deve estar no centro da conversa sobre a eleição.